O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, está com mais de 300 vagas para estágio em Campinas. Uma oportunidade para estudantes ingressarem no mercado de trabalho. 2 alunas do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Campinas são escolhidas para contracenarem em espetáculo com Beth Coelho e Camila Pitanga. Cozinha Solidária. Projeto leva a alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você pode mandar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code e aí você manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. O CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, está com uma nova edição do Boletim de Vagas de Estágio. Então, sobre o número de vagas abertas, quais são essas áreas, se tem dicas, informações importantes para quem está começando, eu aciono a repórter Camila Borges. Seja bem-vinda e boa tarde, Camis. Oi, Gabriel, boa tarde. É isso mesmo, o estágio é para muitos estudantes a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. E o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, está com mais de 360 oportunidades para estágios aqui em Campinas. E para passar mais informações, detalhes e dicas também, eu estou aqui com o Rômulo, que é supervisor do CIE, Rômulo Santana. Rômulo, muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. É exatamente isso. São vagas para a cidade de Campinas e toda a região metropolitana, atendendo diversos cursos como administração, direito, engenharia, pedagogia, enfim, oportunidades não faltam. E Rômulo, além de vagas para estágio, também tem vagas para aprendiz, é isso? É, exatamente. Temos vagas tanto para estágio quanto para o programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem ele começa a partir dos 14 anos e até 24 anos. E já o estágio ele precisa estar no ensino médio ou ensino médio técnico e ensino superior. E são quantas vagas no total? Total na região metropolitana está aproximadamente de 800 vagas. Assim, oportunidades não faltam para os jovens. E você já deu algum spoiler, já falou algumas informações, mas quais são as áreas que estão mais contratando nesse momento? São diversas áreas, eu gosto sempre de enfatizar assim, oportunidades não faltam, mas as principais áreas são administração, engenharia, direito, pedagogia, são as áreas mais procuradas que tem mais vagas em aberto hoje. E essas vagas, os candidatos, os interessados, podem se candidatar apenas essa semana ou elas estão disponíveis até quando? As vagas, assim, é importante o jovem sempre manter o cadastro dele disponível e vagas tem o tempo todo, né? Não são exclusivamente essa semana. Então, por exemplo, nós estamos no período de férias, né, pré-volta às aulas, e tem no período de férias uma quantidade de vagas bem expressivas hoje para o jovem se ingressar no mercado de trabalho. O importante é ele se cadastrar no portal do Meu CIE, manter o cadastro sempre atualizado e sempre buscar as oportunidades que elas vão atualizando automaticamente em nosso sistema. E quais documentos são necessários para fazer essa inscrição? E elas são feitas apenas presencialmente ou online também pelo site que você citou? Isso, online ou presencialmente aqui na unidade C ou qualquer unidade C da região que atende o jovem, mas online de uma forma rápida. Ele precisa dos documentos pessoais e principalmente ele precisa manter os dados cadastrais dele de endereço sempre atualizado, porque é através do endereço deles que as vagas são colocadas como oportunidade para ir no sistema automático, ou ele também pode fazer essa busca de vagas ativas dentro do nosso portal. E existe algum perfil de estudante mais procurado pelas empresas? Ou as oportunidades são para qualquer nível de ensino? O aluno precisa estar em algum período específico da faculdade? Não tem uma necessidade, isso a empresa coloca, né, de acordo com a necessidade dela, mas eu costumo dizer o seguinte, a partir de ele ingressar na faculdade, é importante ele já estar atualizado e buscando essas oportunidades de acordo com o perfil que ele busca.
tem o perfil da empresa? Tem, mas também tem o perfil do jovem. É importante o jovem entender isso. Ele precisa ter vontade, disponibilidade, querer essa oportunidade, porque oportunidades não faltam. Tem sim, a empresa normalmente coloca um perfil, mas o jovem tem que buscar o perfil que atende mais às necessidades dele no momento. Eu acho que é isso que é importante, que faz esse casamento ser muito legal. E para quem nunca fez um estágio, ainda não teve uma experiência com o mercado de trabalho, qual que é a importância de fazer um estágio ali durante esse período de faculdade? É importante até reforçar, tanto para o programa de aprendizagem quanto o programa de estágio, não exige experiência. Muitas vezes a gente escuta o jovem falar assim, mas eu não tenho experiência. E o programa é exatamente para isso. É para que ele adquira a experiência necessária, principalmente na área de atuação dele, quando a gente se trata de estágio. E agora passando algumas dicas para os estudantes e interessados. Além dos conhecimentos técnicos, claro, quais outras características que podem ser um diferencial ali no currículo, na hora da entrevista? Eu acho que a principal característica hoje que a empresa busca é a palavra querer, né? O jovem que está disposto a ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que isso é o principal. E claro, quando a gente fala de comportamento, principalmente na parte de comunicação, saber se expressar, saber se comunicar de uma forma assertiva. E a proatividade não está... Essa palavra é muito comum, né? Tem que ser proativo. Na verdade, é só ter a atitude de querer aprender. Isso eu acho que as empresas mais buscam. E tem alguma dica para montar aquele currículo mais atrativo? Claro, é assim, quando guarda experiências que o jovem não tem, ele pode colocar, por exemplo, trabalhos escolares que ele fez em grupo, trabalhos que ele executa dentro, por exemplo, das igrejas, dentro da comunidade, qualquer tipo de ação que ele achar importante, que eu tenho certeza que ele participa, é importante ele colocar isso no currículo para demonstrar o quanto que ele é ativo, o quanto que ele está proativo dentro da sociedade. E o que os estudantes também devem fazer antes de ir para uma entrevista? Ter algum preparo específico? Preparo, eu digo assim, né? Se preocupar, tem que se preocupar com o vestimento, assim, se tomar um certo cuidado. É claro, a gente fala, parece óbvio, mas evitar ir de boné, por exemplo, de camiseta cavada, se possível ter um social, uma camisa social, apenas uma camiseta polo, ou se não tem problema, pode de camiseta, calça jeans, mas é mais a postura e a forma de se comunicar do que, eu preciso ter, por exemplo, uma roupa social. Não é isso. Mas a postura, a forma de se comunicar e demonstrar a vontade de se ingressar no mercado de trabalho, eu acho que isso é crucial e o mais importante. E a gente falou agora são 360 vagas disponíveis para estágio, né? Mas é importante o aluno ficar acompanhando ali o site, entrar em contato com o CE, que sempre tem vagas disponíveis? É exatamente isso. Ele pode entrar, por exemplo, agora, fazer a busca e não achar nenhuma vaga interessante para ele no perfil. E à tarde já entrar outras vagas e já se encaixar no perfil dele. Então, cadastro atualizado e sempre acessar nosso portal, que além das vagas, nós temos diversos cursos lá, gratuitos dentro do nosso Saber Virtual, que ele pode ir se preparando, como se comportar numa entrevista, cursos de português, por exemplo, de Excel, ou outras dicas importantes que ele pode até utilizar esses certificados no próprio currículo dele. Para a gente informar o pessoal que está em casa, qual o site certinho, o endereço do site, os contatos também do CIE? Meu CIE. Se ele colocar meu CIE, ele já vai ter acesso ao portal, ao cadastro, tanto pelo aplicativo, pelo site, ele vai ter acesso com facilidade. Perfeito, muito obrigada, Rômulo. Obrigado a você. Gabriel, então reforçando aqui as informações, como o Rômulo falou, são mais de 360 vagas para estágio, além também das vagas para aprendiz. Você pode consultar essas informações através do portal Meu CIE, que também tem aplicativo. Lá também tem disponível cursos e todas as informações. Volto com você aí do estúdio. Sem dúvida, oportunidade importante para os jovens, né, aliarem a teoria de quem está estudando com a prática do mercado de trabalho. Muito obrigado, Camila Borges, e a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Rômulo Santana, que é supervisor do CIE. Bom, olha só, quem tem criança ou adolescente em casa, nesta época de julho, de férias escolares, pode perceber que os alimentos na despensa acabam mais rápido. E os filhos parecem pedir comida o tempo todo. Se isso está acontecendo, calma, deve ter uma explicação. Eu converso agora com a Sophie Deran, ela que é neurocientista do comportamento alimentar, nutricionista, franco-brasileira. Então, Sophie, primeiramente, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Já conversamos aqui sobre o morango do amor, aquele fenômeno daquele doce da época. Agora a senhora retorna aqui aos nossos estúdios
para quem está passando por esta situação. As crianças sentem mais fome em julho? Boa tarde, Sofia. Oh, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, estou aqui para acalmar esses pais apavorados. O que acontece é que, durante a época de escola, as crianças têm rotinas, e muitas vezes, nas férias, acabou com as rotinas, até os pais estão se achando de férias, às vezes, mas tem que ter um mínimo de disciplina, rotina em casa, ou seja, ter momentos de refeição e momentos de brincadeira, momentos para dormir. E os pais têm esse dever, o dever de fornecer as refeições, dar a disciplina dos horários e também buscar qualidade, ou seja, tentar ter à disposição alimentos mais frescos, caseiros. Uma criança que está deixado totalmente livre dentro de uma casa, sem rotina, sem horário, quando vai ter fome, claro que vai direto pelos alimentos mais palatáveis, mais energéticos, porque está com fome. Então, uma dica é, primeiro, colocar rotina. Não é porque as crianças estão de férias que está tudo liberado. E outra coisa importante, ver se as crianças estão com atividades, estão com interesses para desviar um pouco aquele prazer de viver, a alegria, distração em outros lugares do que só a comida. Então, sem deixar, claro, de ter uma comida gostosa em casa. Ô, Sofia, a criança ou adolescente, por exemplo, pediu comida e está mais ou menos próximo ali do almoço ou de um lanche da tarde. Tem o que fazer nestes momentos ou algo que os pais e responsáveis precisam fazer? Algum tipo de conversa, saber que tipo de fome que é essa? A conversa não precisa ser uma conversa científica, o que é interessante ver, e muitos pais têm esse medo, que a criança não vai se desnutrir em 2 horas. Então, tem que ter uma conversa sim, e acompanhar a criança para esperar até a próxima refeição. Claro que se tem mais de 2 horas ou até 2 horas para a próxima refeição, pode oferecer alguma coisa para acalmar a fome. Mas aí vem a pergunta, será que é fome mesmo? Ou será que é vontade? Ou será que é uma perda, sabe, ou até um grande tédio? A criança está meio sem saber o que fazer e quer comer para distrair. E aí os pais, eles têm como aliado, aquela questão da rotina que eu falei no começo, ou seja, está no horário do café da manhã, toma café, está satisfeito? Então, a próxima refeição vai ser almoço. E quando tem essa rotina, as crianças, eles se adequam, eles não estão o tempo todo reclamando. Quando acontece, é importante perceber, será que a oferta de comida é muito fácil dentro da casa, acessível, e a criança está meio que não almoçando corretamente, porque sabe que depois vai poder abrir aquele pacote de bolacha. Eu mesmo sou mãe de 4 filhos, eu me lembro de um filho assim, ele estava calibrando aquela fome dele para poder comer mais da sobremesa e atacar os alimentos mais gostosos. Então, é importante ter, sim, uma disciplina, uma orientação, acolhimento, falar que não vai passar fome, e que a próxima refeição está chegando. E por que não incluir a criança dentro da preparação da refeição? Crianças que entram na cozinha, sabe, eles estão, geralmente, aceitando mais comida variada, eles estão mais tranquilos com a comida, a gente vê que ganham mais saúde alimentar, tem menos risco de desenvolver obesidade, menos risco de desenvolver transtorno alimentar, ou seja, acompanha as crianças, acolhe a fome, mas orienta a ter essas rotinas.
a rotina vai salvar a família, especialmente se tem vários filhos, porque sem rotina vai ser uma bagunça. Alguém vai comer às 11, outro à 1 da tarde. Então, é uma questão de organização que vai salvar a família daquele caos de crianças o tempo todo pedindo, porque isso é muito desagradável, né? Ô, Sophie, pode acontecer da criança criar uma relação de recompensa com os alimentos? Isso pode ser um problema? Isso acaba acontecendo? A certo ponto é normal? Como é que você avalia? Agradeço a pergunta, porque aí a gente entra num comer que a gente pode chamar de transtornado, ou seja, o comer emocional. A criança busca recompensa para aliviar emoções, tédio, tristeza, cansaço, e isso pode até vir da situação dos pais que estão também com esse tipo de alimentação. Essa questão, imagina que eu, no meu consultório, já encontrei com uma criança de 18 meses, imagina. Então, comer emocional, sim, existe, especialmente quando tem muitas regras ao redor da comida, sabe? Aquela comida que pode, aquela comida que não pode, os pais falando mal da comida, dizendo que é porcaria, que não pode, e essa preocupação que vai se estabelecendo dentro da família, do discurso da família, ela pode fazer a criança desenvolver o comer emocional, mas também um comer que é oportunista, ou seja, quando eu tenho oportunidade, eu vou comer muito para aproveitar essa oportunidade. E aí a gente vê um quadro que pode ser chamado de comer transtornado. Não estou falando de transtorno alimentar aqui, tá? Mas esse comer transtornado, infelizmente, ele pode permanecer ao longo da juventude até no momento adulto. Então, é bem legal a mãe, o pai, primeiro ver se eles têm esse comer emocional e buscar ajuda para eles. Lembrar que no avião, eles falam, para salvar seu filho, primeiro, coloca a máscara em você. Porque é real que o que os pais estão fazendo vai impactar o comportamento das crianças, né? E não esquecer que é normal ter um bolo caseiro de vez em quando em casa, tentar não ficar muito rígido com aquela alimentação que tem que ser saudável, que muitas vezes está sem gosto, sem sabor, né? E lembrar que um almoço gostoso vai satisfazer até a próxima refeição, que pode ser o lanche da tarde. E lá, por que não um bolo caseiro, como antigamente? Eu vejo dentro da minha clientela, vejo mais com medo de fazer um bolo caseiro, de medo da criança engordar. Isso é, infelizmente, o que eu chamo de terrorismo nutricional, e que vai criando um desejo de alimentos que só tem nas festas, só tem fora de casa. E isso não é saudável. É importante ensinar o filho a ter uma relação tranquila com a comida. Fih, e eu tenho em casa um filho que vai fazer 2 anos, e é o que você falou, eles estão percebendo tudo, eles estão de olho na comida ali dos pais, então tem que tomar muito cuidado realmente com este alimento, porque as crianças percebem a alimentação dos pais e muitas vezes querem, né? Então precisa tomar realmente esse cuidado. É natural, a criança, ela entra dentro da dinâmica da família. Então, por isso, é um momento muito oportuno para os pais, muito legal, de até fazer uma avaliação do comportamento deles e procurar ajuda, porque estar em paz com a comida e criar um filho em paz com a comida é provavelmente o melhor presente que você pode fazer para ele. Ô, Sophie, existem alimentos que costumam enganar, entre aspas, a fome por um tempo ali, fazer com que a criança queira comer novamente logo depois? Existem. Primeiro, o cérebro, ele tem um certo radar para saber o que está muito gostoso, muito saboroso, e também
bastante carregado de energia, né? E a gente vê que os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos, sabe, que você encontra em pacotes, mas não somente todo empacotado, né? Os ultraprocessados são diferentes dos alimentos industriais, como, por exemplo, uma lata de atum, esses alimentos que a gente reconhece, atum, milho. Agora, os ultraprocessados, que são alimentos industrializados, onde a gente não reconhece mais a matriz, é uma formulação de muitos ingredientes, geralmente foram criados para ser, olha só, irresistível. Então, é por isso, até a publicidade deles você não consegue comer um só, E, com certeza, é interessante ter dentro de casa alimentos gostosos e, muitas vezes, fresco, caseiros, um bolo caseiro, muito mais interessante do que todos esses pacotes que a gente abre rapidinho e que vão dar uma sensação de muita felicidade, mas também uma certa busca de querer mais. Então, eu considero um bolo caseiro, fazer panquecas, fazer coisas gostosas em casa, caseiro, fresco, e menos compras de pacotinhos. Ótimo, ótimo. Sophie, para a gente poder encerrar, porque eu sei que eu preciso te liberar, um conselho para os pais aproveitarem as férias agora com os filhos sem criar uma relação problemática entre a criança e a alimentação. Ok, maravilha. Primeiro, relaxar, respirar, você está fazendo o seu melhor. Colocar, como falei, rotinas. Quando tem grupo de pessoas, é importante, socialmente até, ter horários para comer e não deixar muito tempo entre eles, porque quando a fome bate, a gente vê que aí começa irritação, gritos, até roubo na despensa, Então, e não é somente o papel da mãe, tá? É o papel do pai também, ter esse olhar. Os pais são responsáveis pela qualidade, pela disciplina, pelos horários, tá? Agora, na hora de comer, respeite a fome do seu filho, né? Então, por isso, ofereça, de preferência, alimentos mais frescos, caseiros, gostosos. Pode entrar como se chama? Estrogonofe, que muitos pais têm medo de fazer, porque tem gordura. Gente, não, um estrogonofe, um bolo caseiro, tudo isso pode entrar numa alimentação, especialmente de férias, Então, aproveitem em paz e ajudar até os filhos, pode ser bons parceiros para os pais relaxarem com a comida, ficarem mais em paz e menos preocupados. Sophie Deran, neurocientista do comportamento alimentar, nutricionista franco-brasileira, muito obrigado novamente pela aula que você deu aqui pra gente, de grande valia todas as informações, e até uma próxima oportunidade. Até logo! Até logo para a Sophie Deran, participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia, falando, sobre esse comportamento alimentar, principalmente nesta época. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque dividir o palco com artistas consagrados já é uma grande conquista. 2 alunas do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Campinas foram selecionadas para integrar o elenco de apoio do espetáculo Lia Lia, estrelado por Beth Coelho e Camila Pitanga. A oportunidade une aprendizado, prática profissional e emoção. Dividir o palco com grandes nomes do teatro brasileiro é um sonho para muitos artistas. E foi justamente essa oportunidade que chegou para Laís Amaral e Suo Ishii, alunas do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Campinas. As duas foram selecionadas para integrar o coro cênico do espetáculo Lia Lia. Eu estava em casa e eu recebi o áudio da Lindsay, que é a produtora,
E eu corri pela casa, eu estava sozinha, e o meu cachorro ficou desesperado, e a gente corria junto, ele latia, eu liguei para minha mãe, ela não atendeu, e aí a pessoa que me atendeu, que estava ali disponível no momento, era a Carol, da Ana Carolina Salomão, minha professora do NAC, e aí eu falei para ela, Carol, eu entrei, deu certo, eu consegui. A gente recebeu o vídeo da peça e o roteiro, e algumas indicações, né? O coro nessa peça ela é dividido em 2 blocos. Então, tem textos que um coro fala e que o outro não fala. Então, a gente teve o tempo, acho que mais ou menos de uma semana, um pouco mais para decorar todas essas falas, analisar o vídeo, porque não é um coro que ele fica parado. Tem várias marcações, várias movimentações, um ritmo certo para você falar o texto. Para quem está começando, uma oportunidade como essa vai muito além do que um espetáculo. É aprender na prática com artistas consagradas como colocar a teoria no palco. As atrizes participam de uma montagem estrelada por Beth Coelho e Camila Pitanga. Em cada cidade por onde o espetáculo passa, 2 alunas do Núcleo de Artes Cênicas são escolhidas para integrar a encenação, ampliando a experiência artística e o intercâmbio entre profissionais e novos talentos. Sem palavras, assim, porque eu ainda tô no processo do NAC. E aí veio essa como que eu posso dizer, essa onda, né, do Liali entrou no meio desse processo todo, a gente está vivendo, aí ela vai sair e a gente vai continuar no NAC com a peça do final do ano. Então, assim, eu ainda estou entendendo e tentando digerir aquilo que eu estou vivendo no momento. A gente está de férias no NAC, isso é bom que dê um respiro, eu consegui me entregar aqui, mas depois a gente volta para as aulas, a gente tem aula 2 vezes na semana, 6 horas por semana, e a Carol, ela é bem física, bem corpo, então é bem intenso, e os meus amigos são maravilhosos, e a gente está bem engajado e eu estou bem animada. Para mim, se eu não tivesse ido para o SESI, talvez eu não estivesse tão em contato com o teatro quanto eu estou hoje, inclusive de ter essa oportunidade de participar do Lia Lia, porque eu só pude participar por ser uma ex-aluna do NAC. Então, é até difícil descrever o quanto que é importante para mim. Porque para mim estar no palco, estar atuando, é algo que eu não sei mais viver sem. Mais do que uma oportunidade individual, a participação das 2 representa o trabalho desenvolvido pelo núcleo do SESI, que aproxima estudantes do mercado profissional e incentiva a formação de novos talentos. Se eu não me engano, Campinas é a última cidade das cidades do interior do estado que recebe esse espetáculo, se eu não me engano. Então, significa que elas viajaram pelo estado afora e toda a cidade que recebia esse espetáculo tinham 2 atrizes do NAC, do Núcleo de Artes Cênicas, participando do coro. Nós somos as últimas e a gente conta com uma atriz atual, que é a Laís Amaral, e uma ex-aluna, que é a Su Oishi, que foi aluna, na verdade, da Inês e da Amanda, que são professoras anteriores a mim. E acho legal fazer esse parênteses, porque a Inês Viana é uma professora que ficou aqui na casa por quase 30 anos, ou seja, se o NAC completa 40 anos no ano que vem, a Inês ficou mais da metade do tempo aqui. E acho que tudo que existe aqui hoje em Campinas se deve muito a essa figura da Inês, que é uma artista local muito, muito poderosa aqui da cidade. Eu acho que a minha função tem sido dizer para elas que legal que é isso, aproveitem muito, porque vai passar assim, mas curtam cada pedacinho, cada coisinha, e também de ver esse palco aqui é onde a gente faz as nossas aulas. Então acho que tem essa beleza, né? A gente está aqui no cotidiano, de segunda a sexta, sem toda essa parafernália montada. No próximo ano, o NAC completa 40 anos, formando atores e atrizes. Ao longo desse período, o projeto se consolidou com a proposta de oferecer um teatro democrático. É muito bom ver a casa cheia, né? Aqui os espetáculos são todos gratuitos, acho que isso não é todo mundo que sabe, né? Apesar da gente defender e deixar isso claro, não é todo mundo que sabe que pode só chegar e assistir muitos espetáculos. A gente está com Lia ali agora, mas a gente tem espetáculo todo final de semana, é um centro cultural aqui. Então ver o pessoal chegando é muito bom pra gente, deixa o nosso coração muito feliz. Acho que vocês podem seguir acompanhando através do Instagram, do nosso site. Para Laís e Su, no entanto, a experiência vai além do espetáculo. É a realização de um sonho e o início de novos caminhos na carreira artística. A Lindsay, que é do coro e a produtora do Lia Lia, ela me falou uma frase de uma diretora muito famosa, que eu não tenho capacidade de dizer o nome, porque é um nome muito difícil. Que todos os dias uma pessoa vem pela primeira e pela última vez no teatro.
e que é a nossa função encantar pela primeira vez e pela última vez alguém. Em nenhum momento eu parei para pensar, vou atuar com quem eu estou atuando, onde eu estou atuando, como eu estou, em nenhum momento. E está acontecendo. Então, por isso que eu ainda estou entendendo o que falar para essa pessoa que sou eu mesma, né, nesse palco, no sentido assim de voa, é isso que você quer, é isso que você sempre quis, acredita, está acontecendo. O Núcleo de Artes Cênicas do SESI está com vagas abertas para o segundo semestre do curso de Iniciação Teatral, com aulas no Centro Cultural SESI Campinas e em Valinhos, na Estação SESI de Cultura. As atividades voltadas para todas as idades são gratuitas e visam desenvolver a expressão, criatividade, escuta, trabalho em grupo e autonomia dos participantes através da linguagem teatral. Inscrições e informações no site que aparece aí na sua tela, sesisp.org.br. E olha só, a campanha do Agasalho 2026 alcançou 12.729 quilos de roupas, calçados, cobertores aqui na cidade de Campinas. Este volume se converte em proteção para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social neste período que é o mais frio do ano. A arrecadação segue até 31 de julho, então ainda dá tempo quando a campanha se encerra. Reforço aqui, hein? Câmara Municipal de Campinas é um ponto de arrecadação. Se você que está nos acompanhando tiver um cobertor, um agasalho, casaco, blusa, gorro que está em bom estado e você tem condições, faça essa doação, traga para cá, porque tem muitas pessoas precisando. A entrada é a Avenida da Saudade, número 1004, no bairro Ponte Preta. Você deixa lá, porque muitas pessoas estão necessitando. E olha só, o Prodica teve início em 2020 como uma corrente do bem e tem a missão de transformar vidas por meio da solidariedade e da ação comunitária. O alimento que sai dessas panelas nutre muito mais que o corpo, a esperança. O Prodica, Programa de Desenvolvimento Integrativo da Criança e Adulto, nasceu em 2020 em plena pandemia como uma corrente do bem. E 4 anos depois, foi implantada a Cozinha Solidária. Hoje, a organização sem fins lucrativos é o porto seguro de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2022, a gente realmente regularizou, como Prodica, que antes era Corrente do Bem. Em 2022, continuamos com a mesma atividade. Em 2024, a gente colocamos a Cozinha Solidária, aqui dentro, implantamos dentro do Prodica. Eu costumo falar que a Cozinha de São Marcos, ela é mãe da Cozinha do Prodica, porque eu fui fazer uma visita lá e o Padre Antônio, a Márcia Molini, ela nos fez esse acolhimento e a gente trouxemos a Cozinha Solidária para cá, para o Prodica. Aqui a gente não nega comida. Pode vir qualquer pessoa, às vezes vem até trabalhador realmente, que começou a trabalhar e não tem como levar marmita. Aí vem aqui, um desses dias, pegam uma marmitinha que a gente entrega na marmita. Eles trazem essas marmitas, e a gente entrega essas refeições, como a proteína, todo o complemento de uma alimentação mais saudável que a gente tenta oferecer para a comunidade. A gente realmente funciona assim, quinta e sexta, das 6 da manhã às 9 é o café da manhã. São pães realmente fabricados, produzidos aqui mesmo na cozinha pelas meninas, pela Irene, pela Dona Thelma, que elas que produzem esse pão. E aí no dia seguinte a gente serve de manhã para essas famílias. Então, no café da manhã, dá quase a mesma quantidade. Por exemplo, vem 100, 150 realmente famílias que vêm tomar café da manhã e às vezes não vêm pegar almoço, mas vêm tomar café da manhã. E outros vêm realmente para pegar refeição. Nem tudo sai como planejado. A maior dificuldade é ver a despensa vazia. Nossa maior dificuldade é conseguir alimento também. Como aqui a gente por dia,
Os 2 dias é 40 quilos a 45 quilos de arroz, num dia só. Então, se você for 90 quilos por semana, fora o feijão, fora a proteína, produto de limpeza, entre outros realmente que a gente precisa, né? Tanto que a gente está até com 4 contas atrasadas do projeto, porque a gente não tem esse capital. A gente está com uma grande dificuldade, a gente recebe algumas doações, mas de mãos amigas, um ajuda com 5 quilos, 10 quilos e assim vai. Outros vêm, traz cesta básica, então a gente aceita todo tipo de doação. Antes do prato ser servido, a oração reúne voluntários e moradores em um momento de gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por semana são distribuídas aproximadamente 800 refeições e para garantir o prato de comida na mesa de todo mundo, cada família recebe até 5 marmitas. É a união e a solidariedade transformando a vida de quem mais precisa. E nós estamos passando por necessidade mesmo, que a gente está dando... Ele é aposentado pelo Lua, mas a gente fizemos um empréstimo para poder construir, porque meu barraco que eu moro dentro está caindo. Eu sei de barata, cupim, entendeu? E já faz muitos anos que ele está em pé. Então a gente necessita da ajuda aqui do projeto. Não só eu, como milhares de famílias, né? Estão precisando e pela necessidade nossa, nós vemos até aqui. Independente se é longe ou se é perto, a gente vem aqui. É muito importante para nós, né? Que somos carentes, né? De necessidade. Então vem muitas mães. Isso aqui fica lotado de mãe, criança, entendeu? E a gente vê realmente que tem muita gente que é necessitado mesmo, né? Porque tem gente que mora até fora desse bairro, atravessando a pista, tem gente que vem de lá para cá, entendeu? A busca do alimento daqui. É porque às vezes eu preciso, né? Aí já ajuda. Às vezes não tem, já serve. É bom, né? Porque tem família, né? Que às vezes, né, não tem condição, né? E não tem, né? Como manter a casa e já é uma ajuda boa. Mas o projeto vai além do prato de comida. O Prodica oferece cursos e oficinas de estética, panificação e artesanato. O objetivo é claro, dar ferramentas para que a comunidade aprenda um ofício e consiga gerar a própria renda. A gente realmente tem um encontro mensal com essas mulheres, que são roda de conversa com coffee break, e dentro desse contexto a gente também tem oficinas de panificação, de confeitaria, na área da beleza, que a gente estamos com uma hoje, que é dia de quarta-feira, né? São 16 mulheres, voltado à trança, né? E a gente oferece realmente mais para dar essa independência financeira para essas mulheres da comunidade, né? O Prodica está localizado na Rua 3, número 246, no Jardim Cidade Singer 1, na região do Campo Belo. Meio-dia mais 39 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Vamos falar sobre emprego agora. Atenção, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, mais de 1.600 vagas estão disponíveis nesta quarta-feira. Confira algumas delas. Há vagas para açougueiro, agente de portaria, agente de proteção de aviação civil, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, assistente administrativo. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Atendente do setor hortifruti granjeiro, auxiliar de limpeza hospitalar, barman, impressor flexográfico, oficial de manutenção industrial, peixeiro, serralheiro e vigilante patrimonial. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadãosemutio.campinas.sp.gov.br.
A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque no primeiro semestre de 2026, a Comissão de Política Urbana aqui da Câmara de Campinas discutiu projetos que impactam o desenvolvimento da cidade, como a destinação de áreas públicas e a implantação de novos equipamentos de educação e saúde. Analisar projetos relacionados ao planejamento urbano, ao uso e à ocupação do solo, além de acompanhar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cidade, estão entre as atribuições da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E neste primeiro semestre, a comissão realizou 2 reuniões ordinárias para deliberar e votar matérias em tramitação. Eu acho que a comissão fez seu trabalho, tudo que o governo emitiu, mandou para a gente analisar, foi analisado, foi aprovado. Um dos projetos que é muito importante é a PAICA, né? Que nós disponibilizamos o espaço lá para a PAICA. Eu acho que esse semestre nós cumprimos os nossos deveres com o governo. Além das reuniões, o grupo também promoveu 2 audiências públicas para discutir projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Entre os principais temas estiveram a destinação e a regularização de áreas públicas, a implantação de equipamentos de educação e saúde e a adequação da legislação urbanística do município. Criar regras para poder, inclusive, a prefeitura tomar decisões nos terrenos públicos, que muitas vezes estão abandonados, né, não tem um dono. Então, acho que acaba ajudando a prefeitura a reorganizar a questão de terrenos públicos. Para o segundo semestre, a expectativa é dar continuidade à análise de projetos, buscando conciliar o desenvolvimento da cidade com a ampliação dos serviços públicos. Aqui, os 6 meses, né, que são o segundo semestre, eu acho que a gente tem bastante assunto. Um dos assuntos que eu quero deixar bem claro aqui é a discussão de novo de um evento agro em Campinas, para trazer uma grande festa agro com feiras, com exposição, juntamente, inclusive, com terreno para ter grandes eventos. Nós precisamos, Campinas é uma metrópole, nós precisamos discutir amplamente com os vereadores e com o prefeito, com o governo, inclusive com o governo do estado, né, que tem várias áreas aqui, né, que não são utilizadas, para ter um local para grandes eventos de Campinas. Então, essa pauta desse vereador, conjuntamente com outros vereadores que estão junto, para poder ter esse espaço que melhore, né, o trabalho em Campinas, traga mais turismo, traga mais emprego, traga para a cidade a questão de todos os eventos que são feitos fora da cidade, traga para dentro da cidade para gerar economia. Então essa pauta, eu acho que o segundo semestre vai ser a mais importante, além de outras que o governo vai estar mandando para a gente para ser analisado. A Comissão de Administração Pública aqui da Câmara de Campinas é responsável por analisar propostas que tratam da estrutura administrativa do município. E no primeiro semestre, a comissão deu continuidade à análise de matérias que integram a tramitação legislativa. A Comissão de Administração Pública da Câmara de Campinas realizou 2 reuniões durante o primeiro semestre de 2026. O colegiado é responsável por analisar matérias relacionadas à estrutura administrativa do município e ao funcionamento da administração pública. A administração pública é algo muito abrangente, né? E a gente vê nessa cumplicidade de uma administração como Campinas, acatar tudo aquilo que nos foi enviado. Tivemos um trabalho, na minha concepção, muito bom, né? Levando em conta tudo aquilo que nos apareceu. Somente um projeto que o vereador Gustavo Peta pediu vista, pelo parecer contrário do vereador Nick Schneider, né? Mas do restante, o que houve
é algo que realmente ocorreu dentro do contento. Entre as atribuições da comissão estão a emissão de pareceres sobre projetos que tratam da organização da Prefeitura e da Câmara, da criação e extinção de cargos, além de propostas envolvendo servidores públicos, contratos, convênios e consórcios. O que nós gostaríamos de enfatizar é o projeto do vereador do Magoga, né, com relação que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos com água potável em praça e áreas de lazer do município. Acho de extrema relevância pela quantidade de áreas que o município tem de lazer, e nós sabemos a dificuldade que tem aqueles que praticam, que usufruem dessa área, a falta de água potável para poder beber. Então, esse aqui é de extrema relevância e precisamos enfatizar e cobrar do Executivo para a execução desse projeto aprovado na Câmara. Ao longo do semestre, a Comissão de Administração Pública deu continuidade ao trabalho técnico de avaliação das propostas de sua competência, contribuindo para a fiscalização e o aperfeiçoamento da gestão pública municipal. A expectativa sempre é de esperança que nós possamos ter vários projetos aí que venham beneficiar os munícipes de Campinas, né? Esse é o nosso desejo, e também já chamando a população de uma maneira geral para que eles possam também participar das reuniões e questionar tudo aquilo que eles acharem que precisa ser mudado na cidade de Campinas, e também a questão de fiscalizar, que eu acho que isso é de extrema importância. A Comissão de Estudos de Políticas Voltadas às Pessoas com Neurodivergências encerrou os trabalhos do primeiro semestre com um balanço positivo. A presidência do vereador Wagner Romão. Presidida pelo vereador Wagner Romão, a Comissão de Estudos de Políticas Voltadas às Pessoas com Neurodivergência encerrou o primeiro semestre de 2026 com um balanço positivo das atividades. Além do presidente, o grupo conta com a participação dos vereadores Fernanda Souto, Carlinhos Camelô, Vini Oliveira e Débora Palermo. O encontro abordou diretamente os diagnósticos, os laudos e as políticas inclusivas. Além disso, parlamentares e convidados debateram os desafios do atendimento na rede pública de saúde e as principais demandas de inclusão no ambiente escolar. A nossa comissão ela pretende propor uma política integral sobre as neurodivergências na nossa cidade. No primeiro momento da nossa comissão, a gente fez um debate conceitual, chamamos os técnicos, as pessoas que entendem, pesquisam esse tema. E agora, no segundo momento, a gente está tratando das especificidades. Então, a gente fez uma reunião específica da saúde, uma outra sobre educação. A última que nós fizemos, a gente juntou trabalho e renda, cultura e esporte. E a gente tem feito também conversas nas escolas. A gente está percebendo que a principal questão sobre as pessoas que têm neurodivergências, e as crianças e adolescentes, sobretudo, está relacionada às escolas, que é o seguinte, né? Como as crianças e adolescentes que têm neurodivergências, elas podem ser atendidas e ter as suas capacidades desenvolvidas nas escolas. E a gente sente que a Secretaria Municipal de Educação, apesar de todos os esforços, ainda está em busca de um modelo, né? De uma política a seguir com relação a essas crianças e adolescentes que têm todos os direitos de todas as outras crianças, né? E essa é uma questão da comunidade escolar. A gente tem que entender que ter essas crianças e adolescentes em sala de aula, no ambiente escolar, é algo que é super importante para a gente construir uma sociedade democrática, diversa, né? E claro, que todas as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver as suas capacidades. Como resultado desses trabalhos, o vereador Wagner Romão prepara duas importantes iniciativas. O nosso objetivo é, ao final da nossa comissão, que deve se encerrar no início do próximo semestre, fazer uma proposta de lei, né, um projeto de lei nesse sentido, agrupando a política integral. A gente está desenvolvendo um outro projeto de lei especificamente sobre a questão dos laudos, né, e sobre a questão da saúde. E a gente tem feito também um diálogo com o Ministério Público, seja um diálogo especificamente sobre geração de trabalho e renda para essas pessoas com neurodivergências, né? O Ministério Público do Trabalho atua muito nessa área, seja também com relação às crianças e adolescentes nas escolas, né?
Então, o Ministério Público tem dialogado conosco e, claro, com a Prefeitura, para que cada vez mais rapidamente essas crianças e adolescentes possam ter a plenitude dos seus direitos à educação, com cuidadores, com profissionais de apoio, com pessoas que possam ajudá-los, auxiliá-los na tarefa da aprendizagem, né, e do conhecimento. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, a última rodada do primeiro turno, e a Ponte Preta, na penúltima colocação com apenas 8 pontos, encara o Operário, quarto colocado, 32 pontos, embalado, 5 jogos sem derrota, empolgado na competição, e o jogo em Ponta Grossa, no Paraná, ou seja... Bom, o técnico pontepretano, Márcio Zanardi, conta com o retorno do zagueiro Márcio Silva. No meio-campo, o André Lima deve retornar na vaga do jovem Juan. Então, uma provável Ponte Preta para logo mais. Tem Guilherme Viana no gol, Júlio na lateral direita, 3 zagueiros, Lucas Cunha, Sérgio Palácios e o Márcio Silva, com o Kevson na esquerda. Meio-campo de André Lima, Danilo Barcelos e Elvis. E na frente, o jovem Miguel e o David da Hora. Amanhã a gente conta a história desta partida. Nos últimos 12 jogos, são 11 derrotas e um empate pela Ponte Preta. Bom, olha só, um tipo de begônia, uma planta endêmica da Mata Atlântica, considerada extinta por não ser avistada desde 1920, foi redescoberta no litoral paulista durante uma expedição guiada pelo Gabriel Sabino, biólogo. E ele está no Giro Ambiental, que você acompanha a partir de agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Giro Ambiental. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, e mesmo com tantos estudos realizados, a natureza ainda é capaz de surpreender. Recentemente, uma planta que era considerada extinta há mais de 100 anos foi redescoberta no litoral norte de São Paulo. E para explicar como essa descoberta aconteceu e o que ela representa para a ciência, eu converso hoje com Gabriel Sabino, que é biólogo e mestre em botânica. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Giro Ambiental e muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, muito obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que você contasse pra gente que planta é essa, porque essa redescoberta chamou tanta atenção da comunidade científica. Essa espécie se chama Begonia larorum, né, que é uma das espécies de begônia, e ela estava desaparecida, né? Era um grande mistério para a gente, porque ela só tinha coleta da década de 1920, e depois nunca mais tinha sido localizada na Ilha dos Alcatrazes, onde ela é endêmica, né? Ou seja, ela só ocorre nessa ilha. E essa begônia, como você acabou de falar, ela era considerada extinta há mais de 100 anos, né? E como uma espécie de planta pode receber essa classificação? Qual o processo para isso? Em geral, uma espécie é considerada extinta depois que ela passa muito tempo sem ser vista em campo, né? A gente tem algumas categorias de extinta, né? Às vezes a gente tem ela em cultivo, né? Por exemplo, fora do ambiente de onde ela é nativa, e ela recebe a categoria de extinta na natureza, né? Ou seja, a gente tem ela em cultivo, né? Mas ela é extinta na natureza, ou seja, de onde ela é nativa. Essa espécie, ela era considerada extinta a partir do plano de manejo, né, desse parque, que a partir de 2016 passou a ser uma unidade de conservação nacional, a nível nacional, e depois, oficialmente ela estava considerada como criticamente ameaçada, mas no plano de manejo, depois dos esforços de campo,
ela foi considerada extinta. Né? E você participou diretamente dessa expedição, né? Como que foi esse trabalho, da busca até a confirmação? A gente encontrou essa espécie no contexto de um levantamento florístico realizado na ilha, né? E como a gente é biólogo, a gente é bastante curioso sobre o que já tinha sido feito na ilha, né? A gente ia atrás dos registros históricos de coletas antigas, né? Daí sempre aparecia essa espécie, né, Begonia larorum, como um mistério mesmo, né? A gente fazia, então até que a gente foi encontrar ela só na 14ª expedição para a ilha, né? A gente pegava esses registros de planta, são plantas secas e prensadas, né? A gente estudava ela, para ela não passar despercebida durante esses campos, essas expedições de levantamento sistemático da flora, né, da ilha, até que em 2024 a gente descobre um indivíduo, né, tem até um vídeo da gente, um amigo meu conseguiu captar o momento que a gente percebeu que ela estava por lá, né, a espécie. Foi um êxtase meio... Foi uma grande alegria, assim, pra gente, né? Encontraram primeiro um indivíduo, depois que encontraram um grupo, é isso? Isso, exatamente. Daí, em 2024, em fevereiro, a gente descobre, em setembro, desculpa, a gente descobre uma população maior, aí sim, com indivíduos, com muito mais indivíduos, né? Acho que foram 19 indivíduos, alguns já com flores e frutos, né? Daí a gente, além de ser muito legal, né, reencontrar uma espécie, a gente pode dizer que a ilha, o ambiente da ilha foi capaz de sustentar essa população depois, mesmo depois de mais de 100 anos, né, sem ela ser registrada. Eu queria te questionar exatamente sobre a ilha. Essa ilha de Alcatrazes, o que esse local tem de especial, de diferencial, para conseguir manter essas plantas vivas? Bom, ela é uma das ilhas mais continentais, né, ou seja, que fazem parte da plataforma continental mais isoladas do Brasil. Isso, por si só, já é uma vantagem, porque ela acaba escapando, assim, né, de impactos mais frequentes antrópicos, apesar de que, mesmo assim, ela já teve um histórico aí, né, de ocupação, né, antrópica e treinamento militar. Alcatrazes é basicamente um topo de uma montanha, né, que depois da última era glacial, ela acabou sendo isolada do resto do continente, e hoje em dia ela é uma ilha continental verdadeira, né, e a formação geológica dela é muito interessante, ela parece como se fosse aquelas rochas do Pão de Açúcar, do Corcovado, a gente chama de Inselberg, né, que é uma palavra alemã, que significa ilhas de montanhas. E esses ambientes de afloramentos rochosos, mesmo no continente, eles são considerados ambientes insulares, né, porque todo o entorno, né, a paisagem do entorno é completamente diferente dessa paisagem. Então, a gente encontra muitas espécies endêmicas nesses ambientes. Então, por isso que a gente acaba brincando que a Ilha dos Alcatrazes, ela é considerada uma ilha de uma ilha. Então, tem dois isolamentos, né? Uma porque ela é o Inselberg e outra porque ela já foi separada do restante do continente e daí promove um novo isolamento, né? Falou que é um local insulares? O que seria isso para quem está em casa compreender? Isso. Um local insular é um local que tem uma característica de ilha, né? E você falou que essa ilha ela foi habitada durante um tempo, sofreu impactos provocados pela ação humana, no caso, isso pode ter contribuído para que a espécie da planta que a gente está falando praticamente desaparecesse? Isso pode ter uma contribuição humana também, um fator humano? Certamente, a ilha
tentaram, né, na década de 1910, alocaram, né, uma família do faroleiro que cuidava do farol e de uma ilhota que fica ao lado da ilha principal, mas isso foi descontinuado, né, não durou muito tempo. E posteriormente a Marinha usou a ilha como um ponto de treinamento, né, de tiro. Em 2000, no começo dos anos 2000, ela sofreu um grande incêndio, né, cerca de 20% da área total da ilha sofreu um incêndio muito grande. Então, certamente, né, esse tipo de ação acaba limitando as populações que vivem, né, nessa ilha, né. Sim. E depois dessa redescoberta, né, o que vocês, como pesquisadores, conseguiram descobrir sobre essa begônia que era praticamente desconhecida, já que tinha tanto tempo que estava extinta? A gente conseguiu ter acesso, né, às características morfológicas de uma forma melhor. Esse trabalho que a gente publicou, a gente mostra, né, o ambiente onde ela vive, as características dela, morfológicas, né, e também possibilitou que a gente faça um esforço de conservação tanto no local, né, no sentido de monitorar se tem outras espécies exóticas que poderiam estar competindo localmente por espaço com ela, mas também trazer alguns propágulos, né, algumas mudas, para fazer o cultivo fora do ambiente, porque caso futuramente essa espécie né, sofra algum risco, a gente tem a chance de reintroduzir ela no ambiente nativo. Então, são esforços de conservação importantes para que essa espécie ainda continue vivendo naquele ambiente. Então, vocês trouxeram essa espécie para a Unicamp para continuar estudos com ela? Exatamente. Daí a gente tem a chance de fazer estudos genéticos também, né, para fazer comparações com as espécies mais próximas do continente e também fazer estudos sobre a fisiologia dessa planta, como que ela funciona, né, como que... essa parte não sou eu que faço, mas ampliar o conhecimento que a gente tem para poder ter um conhecimento melhor sobre ela e poder reintroduzi-la, né, no ambiente, por exemplo, fazer esforços mesmo no sentido da conservação dessa espécie. Entendi. E além da preservação que a gente acabou de citar, né, que outras contribuições essa descoberta ela pode trazer para a ciência, para estudos também sobre a Mata Atlântica? Redescobrir e descrever espécies novas, né, em ambientes, em informações naturais, mostra o quanto a Mata Atlântica ainda tem, né, de novidades, né, para a ciência, né, mostra o quanto a gente tem essa flora tão rica, né, a gente tem a flora com o maior número de espécies do mundo, né, e a cada ano a gente descobre, descreve espécies que não eram registradas, né, isso mostra, em um contexto de ambiente de ilhas, né, um ambiente insular, a importância de uma espécie ela é muito maior do que em um ambiente continental, porque às vezes você tem uma espécie de planta que oferece recursos, né, no caso a begônia oferece pólen para uma variedade de espécies de polinizadores, né, que consomem esse pólen, que não tem nenhuma outra espécie lá que possa, por exemplo, substituir digamos, esse recurso, né? Então, se você perde ela no ambiente, às vezes você está desencadeando
um problema ecossistêmico no local, de tal forma que esses insetos que dependem de determinadas espécies podem também serem extintos, né? Gabriel, eu agradeço a sua participação aqui conosco por compartilhar essa descoberta tão importante com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. Continue conosco que agora você vai acompanhar as curiosidades do meio ambiente. Até mais. Pesquisadores do MIT descobriram que as sementes conseguem perceber as vibrações produzidas pela chuva e utilizam esse estímulo como um sinal para iniciar a germinação. Durante experimentos com sementes de arroz, os cientistas observaram que as vibrações causadas pelo impacto das gotas de água aceleram significativamente o surgimento dos brotos. A descoberta revela um mecanismo de percepção sensorial das plantas, até então desconhecido, e sugere que as sementes desenvolveram ao longo da evolução formas sofisticadas de identificar quando o ambiente está adequado para o crescimento. Amanhã, a frente fria que está no sul do país deve chegar em Campinas e região, trazendo nebulosidade, chuva e uma queda na temperatura, porque a máxima ela reduz em relação aos últimos dias. Então, sobre as temperaturas, já estão aqui na minha tela, olha só, mínima de 14 graus, mas diferentemente dos outros dias, a máxima não passa dos 23 graus e o guarda-chuva mantenha ele ao lado no dia de amanhã. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.